Olá, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada nos sistemas de regras que são meio invisíveis, sabe? Eles estão ali, no fundo, governando tanto o que a gente faz na internet quanto a nossa vida no dia a dia. São códigos que na maior parte do tempo a gente nem nota, mas são eles que definem o que dá e o que não dá para fazer. Bom, tudo começa com aquela situação clássica que com certeza todo mundo já passou. Um site que simplesmente não funciona. E aí, o que aparece na tela? Uma mensagem de erro super esquisita, tipo essa aí. Traduzindo esse grego todo, é basicamente o sistema dizendo que duas partes do site não têm permissão para trocar uma ideia. Parece só um bug, um problema técnico qualquer, certo? Mas, na verdade, essa é a nossa primeira pista de que uma regra de segurança bem importante foi quebrada. E é exatamente isso que leva a gente para a pergunta principal aqui da nossa análise. Que regras invisíveis são essas? E mais, quem é que escreve essas regras? Quem são as pessoas, os arquitetos por trás, tanto do código de um programa, quanto do Código de Processo Civil? São eles que ditam como a gente interage com o mundo digital e até com o sistema de justiça. Para a gente entender melhor essa história, nossa conversa vai ser dividida em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver o que acontece quando o código e as regras quebram. Depois, vamos falar sobre a linguagem do acesso, por que é tão importante. Em seguida, vamos ver como o passado continua assombrando o presente. E, por fim, as consequências bem reais de quando essas regras são ignoradas. Beleza, então, bora começar. A ideia principal aqui nessa primeira parte é a seguinte. Pense que tanto o código de um computador quanto um código de lei são, no fundo, linguagens. Linguagens criadas para colocar ordem na casa. E o que acontece quando as regras dessas linguagens são quebradas? Simples, o sistema todo falha. Pode ser um aplicativo no celular ou um processo num tribunal. Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas tanto programadores quanto advogados trabalham dentro de sistemas com regras super rígidas. De um lado, a galera da programação tem os padrões da web, tipo os do W3C, que garantem que a internet funcione do mesmo jeito para todo mundo. Do outro, o pessoal do direito tem o Código de Processo Civil, a jurisprudência, que definem como um processo tem que andar. No final das contas, os dois são uma espécie de manual de instruções para manter a ordem. Agora, passando para a nossa segunda parte, a coisa fica ainda mais interessante. Porque no fim do dia, esses sistemas de regras não servem só para manter a ordem. O objetivo principal é garantir o acesso. A ideia é que todo mundo possa participar, sabe? Seja navegando num site ou buscando seus direitos na justiça. E essa comparação aqui, olha, é perfeita para a gente entender isso. De um lado, a gente tem uma regra de acessibilidade da web. Ela diz que toda imagem precisa de um texto alternativo. Por quê? Para que um leitor de tela possa ler a imagem para uma pessoa com deficiência visual. Do outro lado, a gente tem um sistema legal, que entende que se uma pessoa é representada pela Defensoria Pública, isso já comprova que ela não tem condições financeiras. Viu só? Nos dois casos, a regra existe para dar voz e acesso para quem sem ela ficaria de fora. E o mais legal é ver como um termo super técnico como esse, ARIA, que a gente acha lá nos logs de erro, tem tudo a ver com essa ideia. ARIA não é sobre deixar o site mais bonito ou mais rápido. O negócio do ARIA é tradução. É um conjunto de regras que pega elementos visuais complicados e traduz para uma língua que as tecnologias de assistência, como os leitores de tela, conseguem entender. É tipo a gramática da acessibilidade na internet. Beleza. Na nossa terceira parte, a gente vai explorar um desafio que é comum para os dois lados: o peso do passado. É impressionante como, tanto na tecnologia quanto no direito, decisões antigas e sistemas que já estão ultrapassados continuam a influenciar e, vamos ser sinceros, muitas vezes a complicar bastante a nossa vida hoje. Pensa só num programador hoje em dia. Ele é praticamente assombrado pelo fantasma do Internet Explorer. A pessoa quer usar um efeito visual super simples como filter. Aí vem um aviso: não funciona no Internet Explorer. Tenta usar um comando básico para alinhar as coisas na página? Quebrado, também não funciona. Quer usar um recurso moderno para ajustar o tamanho de um elemento de forma inteligente? Impossível! Cada erro desses é um lembrete de que o código de hoje ainda precisa respeitar as limitações da tecnologia do passado. E sabe qual é o equivalente disso no mundo do direito? A tal da jurisprudência. Funciona assim. Do mesmo jeito que um programador tem que checar se o código dele funciona num navegador antigo, um advogado precisa consultar o que foi decidido em casos parecidos lá atrás. Um juiz não tira uma decisão do nada, da cabeça dele. As decisões são guiadas e muitas vezes até limitadas pelo que outros juízes já decidiram no passado.
Então, o ponto principal é esse aqui, que está até escrito na lei e no Código de Processo Civil. O sistema de justiça tem um jeito de dizer, ok, sobre esse assunto aqui não se fala mais. O nome disso é preclusão. É basicamente o equivalente jurídico de um programa antigo que não aceita um comando novo. A decisão já foi tomada, o sistema já andou e não dá para ficar tentando discutir de novo o que já foi decidido. E agora a gente chega no ponto principal da nossa conversa. O que acontece, na prática, quando essas regras todas são quebradas? Bom, as consequências são bem reais, tanto no digital quanto no mundo jurídico. Não estamos falando só de uma mensagem de erro na tela, mas de um impacto que a gente sente no bolso e na vida. Essa tabela aqui mostra direitinho essa relação de causa e consequência. No código, uma coisinha que atrasa o processamento em 790 milissegundos parece pouco, né? Mas o resultado é um site lento que irrita qualquer um errinho na configuração do mouse e a página começa a travar. Agora, olha para o lado legal. Uma cobrança que não devia ser feita pode virar uma condenação por dano moral. E o descumprimento de um contrato, como a gente vê no processo, leva uma multa de R$3.000 por cada contrato. Ou seja, quebrar as regras sempre tem um preço. E o mais curioso é que, às vezes, os próprios sistemas tentam nos alertar sobre as consequências. Esse aviso do Facebook é um exemplo perfeito disso. Repara que ele não é para um programador, ele é para qualquer pessoa que usa a plataforma. É um lembrete gigante de que existem regras de segurança e confiança que não estão escritas em lugar nenhum e que, se a gente quebrar essas regras, mesmo sem querer, pode acabar entregando a nossa conta de bandeja para um golpista. E para a gente amarrar tudo isso, vamos voltar para a linguagem da lei. Essa frase aqui resume perfeitamente o ponto central da nossa análise. Do mesmo jeito que um programa de computador precisa que os comandos sejam seguidos à risca para funcionar, o sistema de justiça exige que as suas decisões sejam respeitadas. É esse respeito às regras que garante que o sistema todo, seja ele digital ou da justiça, funcione, tenha integridade e seja previsível. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Nosso mundo hoje é construído em cima de camada sobre camada de código, seja de computador ou de lei. E a complexidade só está aumentando. A questão que fica no ar é: quem são as pessoas projetando esses sistemas tão complexos? E talvez mais importante ainda, quem vai garantir que eles continuem funcionando com base nos princípios de ordem, de acesso e de justiça para todo mundo? A resposta para isso? Bom, ela vai definir o futuro que todos nós vamos viver. Fica aí a reflexão.